Num dos calabouços nos arredores, Emily derrota um slime, mas parece que ele deixou cair algo incomum. Simultaneamente, a visão de Ryoda fica turva, mas ele ouve o efeito sonoro do drop de itens, o que o confunde, pois parece um jogo de vídeo. Ele comenta sobre o quão cansado está e relutante em se levantar. Ele ouve a voz pensativa de Emily quando ela o confunde com um pedaço de carne em forma humana. Ryoda se levanta rapidamente quando ele ouve ela planejando cortá-lo. Seu movimento repentino e protesto fazem Emily pular para trás em posição defensiva. Ela diz que ele a assustou e quer saber se ele é humano. Ryoda sente que isso deveria ser óbvio pela sua aparência. Emily está se perguntando por que um slime deixaria cair um humano após sua morte, já que eles normalmente deixam brotos de feijão. O uso desses termos confunde Ryoda e ele se pergunta se a mulher diante dele está sã. Ela também fica surpresa pelo fato de que ele não sabe do que ela está falando. Ela decide demonstrar quando um slime aparece. Emily tenta atacá-lo, mas erra, permitindo que a criatura contra-ataque e diminua significativamente sua saúde. No entanto, ela se recupera e acerta um golpe com seu martelo gigante, exterminando-o. Ryoda aplaude, impressionado com sua força. Após um curto período, o slime desaparece e brotos de feijão aparecem. Emily explica que eles são o item drop deste calabouço de nível 1. Ela informa ele que isso é conhecimento comum, mas para Ryoda é novidade, e ele fica extremamente confuso. Ele se acalma um pouco, pois quer saber se é assim que os brotos de feijão são feitos. Emily confirma e acrescenta que tudo no mundo é deixado pelos monstros e calabouços. Enquanto prosseguem, ela confirma que não estão na Terra, pois ela nunca ouviu falar de tal lugar. Ryoda também percebeu que eles só encontraram slimes até agora. Ela explica que eles são os únicos monstros no primeiro nível. Ele pergunta se ela não vai explorar os outros níveis, e ela informa diretamente que é muito fraca. No entanto, Ryoda sente o contrário com base no que observou. Ela tem esperança de que, se subir de nível, poderá ir para o nível 2. Ele fica chocado ao saber que as pessoas podem subir de nível. Ela demonstra indo para o quadro de status para mostrar a ele. O quadro exibe suas estatísticas quando ela o toca. Emily está atualmente no nível 3 e seu limite é nível 40. Ao ver todas as categorias, Ryoda lembra de videogames. Ele vê que sua saúde é B rank e sua força é C, mas o resto de suas estatísticas são muito baixas, então ele supõe que ela tenha um tipo de construção baseada em poder. Ele percebe que há outra página, então ela passa para ela. Esta página exibe seu status de drop para várias categorias de itens, como plantas, animais, magia e mais. Ele observa que ela tem estatísticas muito baixas para aquela seção. Emily explica que níveis mais altos de estatísticas de drop facilitam conseguir saques e também aumentam as quantidades desses saques. Ela incentiva Ryoda a verificar os próprios números, e quando ele olha, é abismal. Ele está no nível 1 e seu limite também é nível 1. Suas estatísticas físicas também são do menor nível. No entanto, quando ele olha suas estatísticas de drop, ele é rank S em tudo. Emily acha isso muito baixo, pois está mais abaixo no alfabeto, mas Ryoda tem certeza de que esse rank é o mais alto. No entanto, ele guarda suas reservas, pois pode ser diferente neste mundo. Ele testa sua teoria procurando uma arma primeiro. Emily empresta dela para ele usar, mas ele nem consegue levantá-la. Ela lhe dá uma lança de bambu assim que um slime aparece. Ele luta um pouco no começo, mas finalmente acerta um golpe direto. Emily fica feliz por ele e fica surpresa com a quantidade de brotos de feijão que caem. Ele pergunta se ela já conseguiu tantos em um drop antes. Ela informa que está em um calabouço há cerca de 2 anos e nunca viu um drop assim antes. Isso confirma a suspeita de Ryota de que o rank S está acima do rank A. Ele pergunta se ela já viu estatísticas de rank S em algum lugar, e ela diz que nunca ouviu falar disso. A conversa muda para o estômago de Ryota quando ele ronca. Ele fica um pouco envergonhado e cora. Emily sorri calorosamente enquanto sugere que eles comam juntos. Eles montam acampamento e ela prepara alguns brotos de feijão refogados, que Ryota acha deliciosos. Depois que ele termina, ela lhe serve uma sopa feita com os mesmos ingredientes. Assim que ele prova, comenta sobre como está quente, e lágrimas escorrem pelo seu rosto. Isso assusta Emily, que pensa que há algo errado com a comida. Ryota assegura de que a comida está deliciosa e revela que fazia tanto tempo desde que ele se sentava para comer uma refeição quente com alguém em sua vida anterior. Tudo o que ele fazia era trabalhar e nem sequer recebia horas extras. Ele tinha tão pouco tempo para si mesmo que tudo o que comia era comida fria do mercado. Bem-vindo à vida adulta. Isso arruinou sua saúde, o que o levou a ser hospitalizado. Ele trabalhou ainda mais quando se recuperou para compensar o tempo perdido. Ele tirou uma soneca enquanto fazia horas extras e da próxima vez que soube, foi derrubado por um slime. Nada do que ele fez em sua vida anterior valeu a pena, tornando cada dia um inferno. Emily o abraça e assegura a ele que os esforços sempre valem a pena no final, e quanto maior o atraso, maior a recompensa. Ele se acalma depois de um tempo e agradece a ela. A conversa muda para ele encontrar um lugar para ficar. Ela o informa que ele encontrará alojamento na cidade logo fora do calabouço.
calabouço, e ela revela que mora no calabouço. Os itens que ela recebe são todos de baixo valor, então ela não pode pagar um lugar para ficar, mas seu sonho é alugar um apartamento um dia. Ele faz uma nota mental disso e se levanta para sair, mas Emily lhe dá sua lança de bambu e explica que ele terá dificuldades sem uma arma. Ryota promete devolvê-la no domingo, e ela lhe informa que está sempre no calabouço de nível 1. Eles se despedem oficialmente, mas ela acha o nome dele estranho. Alguns dias se passam desde aquele encontro e Ryota está começando a entender a economia deste mundo. A moeda é chamada pilos, e os brotos de feijão que ele recebeu em seu primeiro drop valem 200 pilos. Um quarto por uma noite custa 2.000 pilos. Eles têm algo semelhante a ramen neste mundo, que custa 500 pilos. Ele verifica os preços das coisas que deseja, e tudo o que resta é trabalhar para obtê-las. Ele faz exatamente isso, colhendo brotos de feijão do nível 1. Ele pensou inicialmente que nada daria certo para ele, já que está limitado ao nível 1, mas essa habilidade superpoderosa que coloca todas as suas estatísticas de drop no rank S lhe deu esperança de que ele pode fazer as coisas funcionarem desta vez. Logo depois, ele leva Emily a uma casa caindo aos pedaços e avisa que a alugou com os ganhos que fez em 3 dias. Emily fica chocada ao ouvir que são 20.000 pilos por mês para o lugar. O homem tem bolsas pesadas sob os olhos quando lhe entrega a chave, o que a confunde um pouco. Ele a informa que conseguiu o apartamento para ela. Ele promete cobrir o aluguel para que ela não precise se preocupar. Emily está sem palavras e sente que não pode aceitar um presente tão generoso. Ele esclarece que é um gesto de apreciação pela sopa deliciosa. Ele gostaria que o lugar fosse melhor, mas queria encontrar um lugar para ela ficar o mais rápido possível. Ela nota as bolsas sob os olhos dele e a bolha que cobre suas mãos de usar excessivamente a lança de bambu. Ele promete lavar o ketchup natural na lança quando a devolver, e se desculpa enquanto se afasta. Ela o chama de volta e ela lhe avisa que está disposta a fazer a sopa pelo resto da vida deles para que possam desfrutá-la juntos. A mente de cidade grande de Ryota já percebeu que ela quer que fiquem juntos. Mais tarde, ele vai a Urza com mais brotos de feijão para vender, e após um bom dia de caça, ela o paga com 2.000 pilos como recompensa pelas grandes quantidades que ele normalmente traz. Enquanto conversam, ele comenta que os brotos de feijão não rendem muito, então ele começa a pensar em ir para o nível 2. Urza revela que os monstros no segundo nível deixam cair cenouras, e ele não está acostumado com essa parte do mundo. Ela lembra que há um novo calabouço que surgiu recentemente. Ryota fica surpreso ao ouvir que os calabouços simplesmente aparecem assim. Ela comenta sobre como é difícil pronunciar o nome, mas Ryota não tem dificuldades em dizê-lo. O despejo de informações dela continua enquanto ela revela que o grupo Neptune está investigando os monstros que habitam o calabouço e o que eles deixam cair. Esta é a primeira vez que ele ouve falar de um odrópio desse tipo, então naturalmente, a recepcionista o informa que eles são a organização mais poderosa do mundo. Sua conversa é interrompida quando as pessoas esperando começam a mostrar sua frustração. Quando ele se despede de Urza, ela tenta convidá-lo para um encontro, mas o rapaz já tem seu amor à espera em casa, então ele a recusa e sai às pressas. O colega dela tenta provocá-la por ter sido rejeitada, enquanto Ryota chega em casa, mas ele não tem certeza do que dizer, já que faz décadas desde que ele voltou para um lugar onde alguém o esperava. Ele abre a porta e encontra Emily já esperando com um caloroso sorriso de boas-vindas. Ele percebe o quão bem ela limpou o lugar na ausência dele, o lar brilha como novo. Ela ficou um pouco empolgada porque era a primeira vez que limpava uma casa. Ela lhe oferece uma toalha quente e chá verde para começar a relaxar após um longo dia. Ela pede que ele se sente enquanto ela começa a servir a comida. Ryota é tocado pelo gesto e a avisa que ela não precisa fazer tudo aquilo. Talvez seja um aviso, pois ele tem medo das reações dos membros de um certo grupo lá fora. Eles começam a discutir sobre o novo calabouço e Emily acrescenta, a partir dos relatórios, que é um calabouço inútil onde nada cai de jeito nenhum. Isso chama a atenção de Ryota, porque num mundo onde tudo cai nos calabouços, a ideia de um que não deixa nada é muito intrigante. Ele decide explorá-lo por conta própria. À medida que ele avança, é atacado por um esqueleto, mas consegue derrotá-lo com a ajuda de uma coluna que cai. Após eliminá-lo, o esqueleto desaparece. No entanto, deixa uma semente que Ryota pega, mas ela se desintegra em sua mão pouco depois. O sistema então o alerta que sua HP aumentou em 1 ponto. Emily fica chocada ao ver que sua HP aumentou para Rank S, apesar de seu nível não ter subido. Isso confirma que o efeito da semente era real, então ele continua e enfrenta muitos esqueletos. Emily se junta a ele, mas quando ela elimina os monstros, nada cai, e ela também não consegue pegar as sementes que caem quando Ryota derrota os monstros. Ele é o único que pode ouvir a voz do sistema. Após essa expedição, ele verifica suas estatísticas e sua HP saltou para Rank S. Ele sente que num mundo onde os drops são tudo, ter algo que apenas algumas pessoas podem tocar desequilibraria as coisas, então essas coisas não deveriam existir. Mas essa não é a situação aqui. Esta é a primeira vez que Emily vê alguém ficando mais forte sem aumentar de nível. Ryota conclui
conclui que este novo calabouço é um calabouço de aumento de estatísticas apenas para os de Rank S. Numa noite, Emily lhe serve uma deliciosa refeição enquanto ele atualiza sobre sua intenção de ir para o segundo nível. Ela está preocupada e o adverte para não ser imprudente, pois percebeu que ele gosta de se esforçar demais e ficar fora até tarde. Isso toca, pois nunca teve alguém que se preocupasse com ele em seu mundo anterior. Ele promete voltar para casa antes do anoitecer, o que deixa Emily feliz. No dia seguinte, ele parte e é confrontado por um slime sonolento no calabouço do segundo nível. Ele recebe um golpe, mas não sente nada por causa de sua HP de Rank S, o que permite que ele aguente mais alguns golpes antes de finalmente derrotar o slime. Ele deixa cair uma cenoura gigante, mas antes que ele possa pegá-la, é confrontado por outro slime. Outro grupo o derrota antes que chegue a Ryota. Eles verificam seu rank e zombam dele antes de pegar a cenoura e sair. Ele se vira e é confrontado por Eve, que o acerta na cabeça, afirmando que ela odeia jogadores de baixo nível. Ela fica confusa quando seu ataque não faz nada, então sai correndo. Ryota volta para casa com algumas cenouras, deixando Emily chocada com o tamanho delas. Ela planeja usá-las para fazer uma refeição deliciosa. Ele também informa que fez mais de 8.000 pilos em sua caçada. Se ele conseguir manter esse ritmo, a vida será boa para eles. Uma batida na porta os interrompe. Ele a abre e encontra Eve lá, que o acerta na cabeça novamente antes de confessar seu amor por ele. Emily sai para ver qual é o tumulto. Emily se pergunta quem é a mulher à porta, e Ryota está igualmente confuso, perguntando se coelhinhas vivem neste mundo como humanos comuns. Eve responde com outro golpe de karatê na cabeça de Ryota, o que o confunde. Ela parte por um momento e volta arrastando um aventureiro. O cara reclama enquanto é girado, mas isso acaba quando Eve o acerta na cabeça com o mesmo golpe de karatê. Ambos, Ryota e Emily, assistem horrorizados enquanto o ketchup natural ou que não é comestível jorra da vítima. Eve está confusa, porque Ryota também é de baixo nível, então ele deveria ter o mesmo destino que o aventureiro, mas quando ela o ataca, ele ainda está vivo. Ele não consegue acreditar que esse era o resultado que ela esperava o tempo todo. Os colegas do infeliz correm para recuperar seu companheiro. Ele reluta em responder a Eve, mas internamente, ele sabe que é porque sua HP está em Rank S. Ryota muda de assunto querendo saber por que ela veio até sua casa. Eve puxa uma cenoura gigante afirmando que a conseguiu no calabouço do segundo nível. A dupla lembra de Ryota voltando depois de coletar seu saque de cenoura e sentindo uma presença estranha por um momento, mas achou que não era nada. Acontece que era Eve, que rapidamente recuperou uma cenoura caída. De volta ao presente, ela abraça a cenoura enquanto afirma que quer mais cenouras incríveis como aquela que ela conseguiu. A coelhinha olha por cima do ombro dele e nota algumas cenouras na mesa e Emily segurando um monte. Ela fica animada ao ver os legumes e começa a salivar enquanto se aproxima dos bastões de laranja, mas Ryota informa que o que ela vê pertence a eles. Emily sorri e a convida para entrar e comer. Ela descasca as cenouras e corta-as em tiras estilo macarrão antes de refogá-las com as folhas e a polpa. Ela também faz uma sopa com as cenouras e brotos de feijão. Eve continua a salivar enquanto é servida. Eles todos se sentam juntos para comer, e tanto a coelhinha quanto Ryota elogiam as habilidades culinárias de Emily, o que a faz corar enquanto os incentiva a comer mais. Depois de um tempo, terminam a refeição e Eve agradece formalmente pela comida antes de subitamente se levantar e se despedir de sua anfitriã. Emily e Ryota ficam um pouco perplexos com a saída abrupta dela, mas Emily a encoraja a visitá-los novamente. O rapaz acha toda a interação um pouco estranha e observa que nem tiveram a chance de perguntar o nome dela. Emily também aprecia Ryota, pois graças a ele, ela pode comer refeições acompanhada. Isso traz uma lembrança triste para o rapaz, já que ele costumava comer sozinho em sua vida anterior. No dia seguinte, Ryota se encontra no segundo nível do calabouço Nihonium, onde é emboscado por um monstro parecido com zumbi. Ele ataca com sua fiel lança de bambu, mas ela se quebra devido ao peso do atacante. O zumbi o acerta com um soco direto, mas faz pouco dano a ele por causa de sua HP de Rank S. A situação se transforma em uma luta digna de um evento de boxe de nível de estrela do YouTube, enquanto Ryota e o zumbi trocam golpes. Eventualmente, ele ganha vantagem e o derrota. O monstro deixa cair uma semente que ele pega, se perguntando qual estatística ela aumenta. O sistema o alerta que sua força aumentou em 1 ponto. Ele fica feliz ao ouvir isso, mas sua felicidade é interrompida quando ele ouve a reação de Eve ao que acabou de presenciar. A coelhinha rapidamente se abaixa e o ataca novamente, querendo saber que tipo de drop foi aquele. Ryota está em um dilema porque todos pensam que nada cai no Nihonium, e ele não quer contar sobre as recompensas de aumento de estatísticas que o calabouço oferece para aqueles com estatísticas de drop de Rank S. Eve continua a encará-lo, esperando por uma resposta. Ele pede para ela falar mais baixo. Os dois fazem um acordo silencioso com uma cenoura, e ela exige que ele vá ao outro calabouço pegar cenouras para ela. Mas Ryota quer aumentar seu nível primeiro. Ele mais tarde cumpre sua promessa e pega algumas cenouras depois de aumentar sua força de F para Rank D.
ficou mais fácil lidar com os slimes com seu impulso de estatísticas, então ele conseguiu colher mais. Ele se dirige à área onde os itens são vendidos por dinheiro e lá vê Eve esperando. Quando ele se aproxima dela, os outros aventureiros cochicham entre si, chamando-o de insano por se aproximar da coelhinha assassina daquele jeito. As pessoas gaspam incrédulas quando ele entrega a cenoura a ela e finalmente percebem o olhar dela, perguntando qual é o problema. Todos ficam chocados quando ela aprova e come a cenoura. Urza corre até eles com um olhar preocupado e pergunta a Ryota se ele a conhece. Ele apenas explica que ela ficou amiga dele quando ele deu cenouras a ela. Todos ficam perplexos com essas revelações. Urza rapidamente avisa que comprará as cenouras por o dobro do valor de varejo. Isso confunde Ryota a princípio, mas ela revela que Eve é conhecida por seu poderoso golpe de karatê, sendo uma conhecedora de cenouras. Seu slogan morto ou cenoura é bem conhecido, e as pessoas já perderam suas vidas porque lhe deram cenouras de mau gosto. Então, qualquer cenoura que recebe sua aprovação tem certeza de vender por um preço mais alto. Eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para obtê-las. Ela lhe dá 15.000 pilos pelo monte. Ryota faz as contas, e se ele continuar assim por um mês, seriam 450.000 pilos. Ele se vira para agradecer a Eve por aumentar o valor de suas cenouras com sua aprovação, mas ela só quer que a gratidão seja mostrada dando-lhe mais das cenouras laranjas. Ela tenta acertá-lo quando ele informa que não tem mais cenouras, mas ele bloqueia, o que choca a todos. Ele promete conseguir mais para ela nos próximos dias, já que vendeu tudo o que tinha. Ele também diz a ela para chamá-lo de Ryota e não de baixo nível a partir desse momento. No dia seguinte, Ryota e Emily vão juntos para o segundo nível do calabouço Telula, onde colhem muitas cenouras que ela enfia em sua bolsa. Emily está impressionada com o saque deles. Ryota se desculpa para explorar um pouco mais quando encontra dois aventureiros exaustos tentando derrotar um slime. Eles estão em tão má forma que seus ataques não têm poder, então apenas ricocheteiam no monstro. O capitão do esquadrão deles vê a luta deles e rapidamente derrota o slime. Os dois se desculpam enquanto ele os repreende por serem fracos. Ele explica que está os sobrecarregando porque vê o potencial deles e quer ajudar. Isso lembra Ryota do chefe que ele tinha em seu antigo emprego. Eles costumavam usar táticas semelhantes para enganar seus subordinados a fazer mais trabalho. Ele tem certeza de que esse capitão está fazendo o mesmo. Emily sugere que eles façam uma pausa e almocem. Ele fica impressionado com a comida quando ela desembala tudo. Eve sente o cheiro dos pratos de cenoura e corre até eles. O trio desfruta dos vários elementos do almoço. Eles são interrompidos quando o capitão e seu grupo exausto passam por eles. Ele comenta o quão preguiçosos são o trio e como o comportamento deles diz respeito ao sagrado calabouço. Ele vai longe o suficiente para dizer que a preguiça deles afetará seus drops. Eve está farta do capitão e parte uma cenoura para que o aprendiz prove. Eles comentam o quão boa é, confirmando o ponto do capitão. Ele recua quando percebe que Eve é mais forte do que ele. Após a refeição, eles voltam para vender seu saque, e Urza fica impressionada. Ryota se gaba dizendo que conseguiram mais drops, mas não conseguiram carregar tudo. Ela sugere que eles comprem um cartão mágico. Emily aponta os vários exemplos em exibição atrás deles. É revelado que ele permite que eles carreguem mais itens, o que por sua vez aumenta a eficiência de produção. Urza os direciona para uma loja que vende cartões mágicos. Ryota quer dar uma olhada, achando que será útil para eles. Eles entram na loja e são recebidos por uma menina pequena que chama seu pai de trás. Ele lhes mostra seu último mod, que inclui um sistema de detecção de monstros, mas custa 10 milhões de pilos, e o preço faz seus corações saltarem. Eles procuram pelos modelos padrão, e eles custam entre 2 e 3 milhões. A dupla não esperava que fossem tão caros, já que estava fora de seu orçamento. Eles prometem voltar quando tiverem economizado o suficiente. Eles fazem o caminho de volta para casa quando ouvem uma comoção vindo de uma seção diferente da cidade. Pessoas podem ser ouvidas gritando e correndo, afirmando que a confusão está sendo causada por um Oastrai. Ryota pergunta a Emily o que é um Oastrai. Ela explica que existem tipos de monstros que aparecem quando alguém deixa drops em partes de calabouços onde não há pessoas. O monstro aparece à vista e é um gorila gigante que entra em um ataque destruidor, demolindo prédios. Ryota olha chocado enquanto os aventureiros fogem. Emily revela que os Ostrais não deixam cair nenhum item, então a maioria das pessoas não quer lutar contra eles porque não vale a pena. O dono da loja de cartões mágicos passa correndo com seu filho, mas Pare aconselha a dupla a fugir também. Urza não tem sorte e cai enquanto corre. O gorila avista e ataca com um soco, mas Ryota corre e bloqueia com as mãos nuas. Todos assistem chocados enquanto ele começa a lutar para segurar o ataque. Eve e alguns aventureiros oferecem ajuda enquanto distraem o monstro. Ele evacua Urza para um local seguro, embora ela esteja triste porque a cidade deles vai ser destruída. Os outros aventureiros também estão reclamando que seus ataques não estão afetando o monstro. Ryota se recusa a deixar isso acontecer e assegura que vai exterminar Ostrai. Emily decide se juntar ao seu apoio. Ele
começa a correr em direção ao monstro, que lança uma pedra nele, mas Emily aparece com seu martelo e a destroça antes que alcance Ryota. Ele continua correndo enquanto os outros impedem as tentativas do monstro de detê-lo. Isso deixa o monstro vulnerável a uma cabeçada, seguida de um soco no abdômen, que o derrota. Ele pousa aliviado que a cidade está segura e todos começam a aplaudir e agradecer a ele depois de testemunhar seu feito heróico. Ele está apenas feliz por ser reconhecido por seu trabalho árduo neste mundo, ao contrário do seu anterior. Sua atenção é capturada quando ouve um item cair. Ele secretamente vai encontrá-lo com Emily. Quando eles o veem, Ryota fica chocado ao ver o item. Ryota pega uma arma e balas, sabendo muito bem que tal arma não deveria existir neste mundo. O que é ainda mais estranho é que ela caiu de um Ostrai, que não deveria deixar cair nada. Ele equipa a arma e parte para o calabouço Nihonium, onde revisa suas estatísticas antes de entrar para testar sua nova Glock. Um zumbi o tira de seu devaneio com sua abordagem. Ryota rapidamente mira e dispara seu primeiro tiro, que arranca um pedaço do ombro do zumbi. Ele fica surpreso com a eficácia e assume uma postura mais firme, disparando um tiro fatal que o extermina. Ryota está confiante de que funciona como uma arma de seu mundo e fica impressionado com seu desempenho. Mais 3 inimigos se aproximam dele e o primeiro pistoleiro do mundo assume sua posição novamente e começa a atirar neles. Ele erra alguns tiros, mas sua precisão é suficientemente boa para cumprir o trabalho antes que eles cheguem perto dele. Os cartuchos usados desaparecem quando atingem o chão. Ao pegar mais munição de sua bolsa, ele se pergunta como conseguirá mais balas quando acabarem. Ryota se pergunta se também só cairão dos Strais. E ele decide usar seus tiros com sabedoria até descobrir como reabastecê-los. Enquanto isso, no segundo nível do calabouço de Telula, Emily tenta atacar um slime e erra quando ele pula para contra-atacar. Ryota chega a tempo e o elimina. Ela se vira justo quando a gigante cenoura cai no chão e fica animada ao ver Ryota. Ele lhe dá um sorriso caloroso. Logo depois, eles se sentam juntos para almoçar e ela comenta sobre como sua nova arma é incrível agora que viu em ação. Emily aponta que nunca viu nada igual antes. Ele não fica surpreso ao ouvir isso e a informa que sua força atual é de nível B graças à sua nova arma. Com esse aumento de poder, ele sugere que explorem o próximo estágio do calabouço de Telula. Ele está apenas feliz por estar progredindo neste novo mundo. Ele percebe que suas ofertas de cenoura não atraíram Eve para se juntar a eles para o almoço. Eles apenas acham que ela está ocupada. Emily sugere que guardem as cenouras para ela mais tarde, caso ela apareça procurando por eles. Ryota não ficaria surpreso se ela aparecesse em sua casa. Sua atenção volta para o delicioso almoço que Emily fez para ele. Seus elogios a lembram que ela também fez chá, então ela serve para acompanhar a comida. Ryota acha todo o ambiente relaxante e, depois do almoço, a dupla se dirige para o próximo nível. Antes de avançarem mais, Ryota quer saber se Emily já chegou tão longe. Ela honestamente lhe diz que tudo o que sabe são os nomes dos monstros que habitam o nível e seus drops. Emily revela que os monstros deste nível são chamados de slimes de cobre e eles deixam cair abóboras. Ryota está ansioso pelas refeições que Emily vai fazer com as abóboras. Ele nota os insetos correndo por aí e não está confortável com eles. Ele aposta que as garotas ficariam aterrorizadas com eles. Um estrondo alto o tira de sua hipótese. Ele olha e é Emily, que usou uma força desproporcional para matar uma barata. Ryota comenta sobre suas ações e ela se vira com uma aparência enlouquecida. Como uma maníaca da limpeza, os slimes de cobre trazem à tona um lado diferente dela. Quando ela derrota um e a abóbora cai, ela volta ao normal após ver aquela versão assustadora de Emily. Ryota tenta encurtar sua exploração e sugere que eles voltem para conseguir mais cenouras. Ao saírem, Emily de repente segura seu martelo gigante firmemente. Ryota percebe imediatamente que ela viu alguns slimes de cobre e começa a entrar em pânico. Ele olha para baixo e vê uma unidade deles saindo de um bloco caído. Seu grande número faz Emily se transformar em algo de atividade paranormal. Ela avisa Ryota que talvez nunca recupere sua humanidade e isso faz agir. Ele implora ela para deixá-lo cuidar deles. Ele saca sua arma e, com grande concentração, começa a eliminar os slimes de cobre o mais rápido possível para evitar que ela caia no lado sombrio. Com a ameaça eliminada, ela volta ao normal e comenta sobre o quão grandes são os drops de abóbora de Ryota. Há tantos que bloqueiam a entrada. Emily mostra um vislumbre de seu lado escuro quando o avisa que devem sair rapidamente antes que mais apareçam. Suas preces são atendidas quando Eve abre caminho. Ele está procurando por suas cenouras diárias. Emily mostra a ela a localização delas e incentiva-a a levá-los. O coelho não perde tempo e cobra-lhe a sua parte. Eles trazem o máximo de abóboras possível para a superfície e levam-nas em lotes para trocar quando voltarem. O último lote é destruído. Ryota assume que os animais chegaram até eles, o que significa que não podem vendê-los. Ele olha apenas para descobrir que Emily Escura assumiu o controle, afirmando que as lesmas de cobre estão por perto. Ela bate nas abóboras, fazendo com que muitas delas saiam. Ryota está confuso sobre por que elas estão fora
fora da masmorra. Ele age rapidamente e atira no que pode perceber, percebendo que está sem balas. Ele não tem outra opção a não ser atacá-las com uma pedra. Desesperado, finalmente, ele consegue exterminá-las, mas está exausto. Emily volta ao normal e eles se surpreendem ao ver que as lesmas de cobre derrotadas deixaram cair balas. Ryota explica a situação das abóboras para Urza, que lhes informa que, se itens deixados caírem onde não há pessoas por perto, monstros aparecem na área. Ryoda se lembra de que Emily explicou algo semelhante quando o gorila atacou. Ele pede desculpas por tê-la feito esperar e começa a pensar que pode ser possível forçar os monstros a aparecer. Ele corre para casa ansioso para experimentar. Enquanto isso, Erza o convida para jantar. Quando ele chega, coloca as cenouras no chão e se esconde, esperando que os monstros apareçam. Mas em vez disso, Emily as com. Ele recomeça várias vezes porque ela continua pegando-as, mas com a última, ele tem sucesso, pois a cenoura faz surgir uma lesma. Ele a elimina rapidamente e balas caem, confirmando sua teoria. Ele tem a ideia de tentar o mesmo com o inimigo do primeiro nível da masmorra de Neonium. No dia seguinte, ele vai até lá, mas como seu HP agora é de rank S, ele não recebe nenhum aumento de estatísticas ao derrotar inimigos. No entanto, ele pensou que poderia levar as sementes para fora da masmorra e atraí-las. Mas as sementes se desintegram. Ele desiste e se prepara para sair para se encontrar com Emily, que está na outra masmorra. No entanto, ele é repentinamente atacado por um esqueleto. Após uma breve luta, ele o chuta para fora da masmorra e se preocupa que ele se transforme em um Stray, mas ele simplesmente desaparece antes de atingir o chão. Isso o confunde, então ele vai até Urza, que revela que os monstros desaparecem se saírem de uma masmorra. Se isso não fosse o caso, o lugar seria invadido por Strays. Isso explica porque há apenas um tipo de monstro em cada andar. Ela nota que ele é um aventureiro muito talentoso, mas parece haver uma lacuna fundamental em seu conhecimento. Ela tenta usá-la como uma oportunidade para ajudá-lo a melhorar, afirmando que acha a dicotomia encantadora, mas o cara não é da cidade, então ele já foi implementar as informações que acabou de aprender com ela. Ele volta para a masmorra e joga um esqueleto para fora novamente, mas desta vez ele atira nele antes que ele desapareça. Seu plano funcionou, confirmando que se ele matar um inimigo fora de seu andar, deve contar como Stray. O sistema o alerta de que ele adquiriu balas congelantes. Ele as pega e atira. Para seu choque, a bala tem um efeito congelante no alvo atingido, envolvendo-o em gelo. Ele já consegue ver a utilidade dessa nova habilidade. Ryota começa a usá-la quando se reúne com Emily novamente. Ele usa a bala congelante para atordoar o alvo, dando à sua parceira a chance de atacar. Ele teve a ideia dos jogos, já que é uma combinação que é frequentemente usada. Emily fica surpresa com o ataque e ele explica como funciona, confessando que leva muito tempo para conseguir as balas. Ele pretende usá-las apenas em emergências. Eles continuam sua caçada. Quando chove lá fora, eles saem apenas quando para de chover. Ambos se avisam para ter cuidado enquanto descem o caminho estreito do penhasco. Os dois encontram um duo parado em seu caminho, insultando um ao outro. Ryota é do tipo que não se mete na vida dos outros, então inicialmente pede às pessoas para desculpá-los enquanto passam. O homem parecido com um comerciante o envolve quando ordena que Ryota puxe a carga que caiu do penhasco para ele. O homem afirma que será compensado pela pessoa com quem está discutindo. Ryota inspeciona a situação e conclui que seria possível, mas difícil. É um carrinho mágico cheio de itens, e como não há ninguém perto dele, todos temem que possa se transformar em um Stray. A mulher está pronta para queimar o carrinho, pois aponta que há alguns itens de monstros problemáticos. O homem a interrompe para cancelar seu feitiço e informa que o perfume dentro do carrinho vai ser vendido por uma fortuna, então não pode ser destruído. Ele avisa que contratou muitos aventureiros apenas para coletar o que está diante deles. Enquanto os dois começam sua discussão novamente, ele é possuído por um monstro chamado Femini e de repente ataca. Ryota não perde tempo e atira no monstro, o que o liberta e lhe dá algumas balas. A mulher ordena que ele pegue o comerciante inconsciente e fuja. Ela planeja descer para distrair o resto dos monstros para que Ryota possa correr para a cidade para reunir o exército. Emily está preocupada com ela, mas ela explica que foi contratada para servir como escolta, então a responsabilidade pelo acidente é dela. Isso lembra Ryota de uma situação em sua vida anterior, mas ele não ajudou desta vez. Ele está determinado a fazer algo. Ele dispara vários tiros gratuitos, o que para os monstros em seus rastros. Emily desce com um ataque que os elimina. A mulher agradece Ryota por tê-la salvado, e o duo volta para a cidade. Emily verifica suas estatísticas e percebe que subiu significativamente de nível, devido ao fato de ter derrotado tantos oponentes de alto nível de uma vez. Ela agradece a Ryota por isso. Ryota e Emily exploram o quarto nível da masmorra de Telula, quando encontram um monstro raro. Ryota rapidamente o congela no lugar antes de eliminá-lo com um tiro. Emily informa que é a primeira vez que vê um monstro raro deixar algo para trás. Ryota pega a pulseira e a dá a ela, pedindo para que ela a use. A mulher fica corada e diz a ele como isso a faz feliz e que ela irá valorizá-la. Ouvir isso o deixa feliz.
Ele comenta que ela será capaz de ganhar muito dinheiro com isso. Isso a confunde, então ele revela que o sistema anunciou que o colar dobra os itens que caem quando um monstro é derrotado. Emily fica um pouco chateada, pois esperava um momento mais romântico entre os dois, mas Ryota é alheio a isso. Eles continuam a explorar a masmorra, e Emily derrota seus primeiros monstros desde que recebeu a pulseira e fica maravilhada ao ver a taxa de drop dupla em ação. Mais tarde, ela prepara alguns brotos de bambu que colheram quando Ryota nota que a cozinha é pequena demais para eles. Ele traz à tona a ideia de se mudarem para um lugar maior quando economizarem um pouco mais de dinheiro, e Emily fica feliz em fazer isso. No dia seguinte, Ryota recebe um influxo de dinheiro e seus brotos de bambu. No entanto, há um pequeno problema, pois Urza acha difícil avaliá-los. Mas nota seus produtos e interrompe com um pedido para que ele a deixe ter os brotos de bambu. Ele está um pouco confuso com Roari e Elisoro estarem perdidos em mais um anime, mas ele cede, oferecendo dar a ela um. Ela escolhe um, descasca e corta rapidamente, fazendo-os pousar perfeitamente em um prato. A mulher prova e começa a enlouquecer com quão bons eles são, apesar de estarem crus, já que normalmente são amargos. Ela nunca tinha comido brotos de bambu tão doces antes. Mas rapidamente se recompõe e implora para que ele permita que ela os compre. Ele olha para Urza, mas ela informa prontamente Massi que pode comprá-los todos. Ela os pega, dizendo-lhe que não pode colocar preço nesse ótimo sabor, então ela dá a ele 20.000 moedas como um sinal de sua gratidão. Ele sente que é um preço um pouco alto a pagar por alguns brotos de bambu, mas nesse ponto, Massi já foi embora. Urza explica que Massi é uma famosa apreciadora de comida, e qualquer comida que ela prove valerá uma alta quantia entre os conhecedores da culinária. Urza vê isso como uma grande oportunidade de negócio, então ela pula todas as formalidades e implora para que Ryoda assine um contrato exclusivo com eles. Ela tem certeza de que seus brotos de bambu em breve serão um grande tópico em todo o reino e, quando essa onda chegar, ela quer que os Ryodas os vendam como um produto de marca. Isso é ótima notícia para Ryoda, mas ele está cético quanto ao seu valor. Urza o assegura de que é a coisa real e oferece pagar a ele um bônus de assinatura, além do custo dos brotos. Ryota concorda com o acordo quando vê o entusiasmo dela e até declara que confiará nela com tudo. Ela dá uma resposta muito feliz. Mais tarde, Ryoda vai até a masmorra de Neonium para melhorar suas estatísticas de força. Com um pouco mais de esforço, ele logo alcançará a classificação S. Ele fica surpreso ao ver uma dama sendo atacada por um esqueleto e se prepara para salvá-la, mas ela sinaliza para seus homens para capturá-lo, deixando o esqueleto aberto para ela cortar sua cabeça, que voa diretamente para o seu cartão mágico. Um dos homens súplica para Ryoda não atrapalhar, pois é a princesa Margaret diante deles. Ele acena para ela e fica um pouco surpreso ao ver um membro da família real em um lugar tão perigoso. O acompanhante revela que recentes pesquisas concluíram que as criaturas nestas masmorras, anteriormente apenas de gotas, soltam ar, então eles estão procurando capturar esse ar e vendê-lo. Eles acreditam que conseguirão ainda mais dinheiro, já que o ar foi capturado pela princesa Margaret. Ryota admira o cartão mágico dela, porque ele quer comprar um para tornar a exploração de masmorras mais fácil. Quando ele chega em casa, tem uma reunião com Emily para discutir se compram uma nova casa ou o cartão mágico. Os dois concordam em pegar o cartão primeiro, pois isso lhes permitiria reunir mais itens por corrida, o que lhes permitiria conseguir a casa mais rapidamente. Ryoda se sente mal, já que prometeu que se mudariam, mas Emily está bem com isso. O duo concorda em ir à loja de cartões mágicos no dia seguinte para verificar alguns. Emily fica animada porque poderiam ver Old novamente, que é a filha do dono. O dia amanhece, e eles chegam à loja apenas para ouvir os gritos de Olda. O duo entra apressadamente. A garota informa que seu pai não voltou para casa depois de dizer a ela sobre sua jornada para colher um tipo específico de flor. Emily revela que a masmorra de arsenic é a única que deixa cair flores na área. Eles decidem ir lá primeiro para verificar. Depois de um tempo curto, os dois chegam e começam a procurar na masmorra. Emily aponta que os monstros neste nível são chamados de Danderox, mas eles não se movem nem atacam. Enquanto avançam, o caminho é obstruído pelos monstros. Ryota tenta atirar neles, mas suas balas ricocheteiam. Emily assume o controle e os destrói com um único ataque. Ryota fica impressionado com seu aumento de poder e força. Eles coletam as flores e continuam, encontrando o pai de Olda no chão. Eles correm até ele preocupados, apenas para descobrir que o senhor está dormindo profundamente. Ryota tenta acordá-lo, mas ele está longe demais. Emily fica furiosa por ele estar dormindo enquanto sua filha estava preocupada e chorando. A mulher usa seu martelo para bater no chão ao lado dele, o que o desperta com uma aura sombria ao seu redor. Ela o informa do estado em que deixou sua filha e o senhor se desculpa imediatamente. Ele conta a eles que veio pegar as peças para seu incrível novo protótipo de Magic Card, que requer rochas pesadas e leves. Ele já capturou a rocha pesada, mas está tendo dificuldades para conseguir a rocha leve, daí o atraso. Os Danderox também bloquearam seu caminho, então ele não pôde fazer nenhum progresso. Ele chama a atenção deles para as rochas leves
leves acima deles. Elas são mais leves que o ar e são monstros raros. Ryoda entende por que foi difícil consegui-las. Ele dá um impulso a Emily, mas comenta sobre como seu martelo é pesado, apesar de ele ter recentemente alcançado a classificação S em força. Com um único golpe, ela derrota o monstro e ele gera uma rosa azul. Varden os informa que é o que ele estava procurando. Eles saem da masmorra para o próximo passo. Ele deixa a rosa no chão e instrui todos a se esconderem, transformando-se em um Stray. Varden faz uma corrida para pegá-la, mas ele perde o arremesso. Ryoda atira nela com suas balas de gelo e, com o peso adicionado, o monstro começa a cair de volta ao chão. O construtor de cartões pega a rosa e todos voltam à loja, onde ele completa seu mais recente Magic Card. Ele dá a Ryota, mas ele reluta em aceitar um presente tão caro. Varden explica que está dando principalmente a ele porque ele protegeu a cidade dos gorilas Stray. Aldous alerta para cuidarem bem do Magic Card de seu pai e Emily o encoraja a aceitar como recompensa por todo o seu trabalho árduo. Ele decide aceitar o cartão com muita gratidão. Eles partem imediatamente para as masmorras e carregam os brotos de bambu. Emily observa que eles reuniram o dobro do usual, então está cheio. Ryota se voluntária para voltar à cidade para trocar isso. Emily decide voltar para casa para começar a fazer o jantar. Ryota chega à troca de itens e se depara com uma comoção entre Urza e um aventureiro robusto. O cara sente que Urza pagou pouco por sua colheita, mas ela explica que não há erros na troca. Ele fica irritado, dizendo para ela calar a boca porque tem certeza de que deveria ter recebido mais de 10.000 moedas. O cara continua acusando Urza de tê-lo enganado e exige que ela pague 20.000 moedas por seus problemas. Todos percebem que ele é um mentiroso e olham ao redor para ver se alguém vai defender a senhora. Urza não se intimida com suas táticas de intimidação e diz a ele que tudo o que pode dar a ele é o valor correto de 8.400 moedas. O cara tenta dar um soco, mas Ryota o impede atirando uma bala de gelo em sua mão. Ele informa ao arruaceiro que Urza nunca mentiria sobre o preço da lista. Ryota prova seu ponto usando seu Magic Card, que tem um calculador de itens incorporado. Então ele avalia a colheita do cara, que se revela exatamente o valor que Urza citou. Todos ficam surpresos com os recursos do mais recente Magic Card de Orton. Esse cara, com aparência de Mario Gone Rogue, só quer confusão, pois acusa Ryota de fazer parte do golpe. Ele não consegue mais conter sua raiva, flexiona os músculos e quebra o gelo em volta de seu braço. O homem joga um soco forte em direção a Ryota e Urza grita de medo, temendo que ele vá se machucar. Ryota casualmente para o soco com uma mão e avisa ao encrenqueiro que ele vai ter que tirar um cochilo. Ele dá um tapa pesado no encrenqueiro, que sai voando contra a parede, nocauteado. Todos comemoram em espanto pelo que acabaram de testemunhar. Ryota segue Urza, que está abalada, para o fundo da loja para se certificar de que ela está bem. A senhora agradece por tê-la salvo novamente e explica que sabe como os aventureiros arriscam suas vidas para obter os itens, então ela sempre os trata com o máximo de cuidado. Ela quer que as pessoas se sintam à vontade para trazer suas mercadorias para vender para ela, então ela não quer sobrecarregá-los. Ryota tranquiliza, dizendo que todos precisam de ajuda ocasionalmente, e dá exemplos de como ela o ajudou desde que se conheceram. Ele promete ajudá-la se algo assim acontecer novamente. A senhora fica corada ao se aproximar dele e lhe dá um beijo. Ela expressa seus sentimentos pessoais por ele e insiste que ele se lembre disso depois que partir. Ryota desliza pela parede em choque, mas também cora. Mais tarde, ele volta para o quarto nível da masmorra de Telula com Emily. Eles colhem mais de 20.000 moedas em brotos de bambu, mas quando verificam com seu Magic Card, ele fica surpreso, pois o card indica que eles colheram 200.000 moedas em brotos de bambu. Com essa quantia, eles têm o suficiente para comprar uma nova casa. Eles encontram uma e começam a empacotar as coisas. Enquanto fazem a mudança, Ryota fica sentimental em relação ao lugar. Emily também está um pouco triste porque eles têm muitas memórias lá. Ryota sugere que mantenham seu contrato de aluguel no antigo lugar, para que possam sempre voltar para desfrutar de suas raízes. Emily se preocupa com as despesas, mas ele a tranquiliza, dizendo que agora podem pagar, pois estão ganhando dinheiro. Algum tempo passa, e os dois se estabelecem em sua nova casa. Ryota desce depois de uma boa noite de sono e Emily já preparou o café da manhã. Ele fica animado, pois o café da manhã dela sempre é ótimo, e fica surpreso ao ver que Eve se juntou a eles. Eles se sentam juntos e desfrutam da comida felizmente. A parte externa da casa é mostrada e parece algo saído do programa MTV Cribs. Uma noite, Emily prepara o jantar em sua cozinha aprimorada, e está simplesmente grata por como sua vida está indo agora, enquanto Ryota lida com uma múmia à noite. Ele reclama sobre os diferentes tipos de inimigos que assolavam o lugar. Ele coloca a mão em sua bolsa para recarregar e percebe que está sem balas, mas pega a semente que caiu ao derrotar a múmia. Ela desaparece, e o sistema o alerta que sua velocidade aumentou em um ponto. Ele é surpreendido por outro inimigo e luta com ele por um momento, exibindo sua velocidade aprimorada ao desferir um rápido chute que manda a múmia voando. Combinando isso com sua força de classificação
amoece, ele decide conservar as balas daqui para frente e usar seus punhos e pernas. Mais tarde, ele vai para o centro de troca de itens, onde aproveita um momento sozinho em uma das mesas. Sua felicidade é interrompida por um cumprimento de Neptune, que confirma que está falando com Ryota antes de se sentar com ele. Logo, eles são acompanhados por duas mulheres que abraçam Neptune. Os três olham para Ryota, que fica perplexo, pois nunca os viu antes. Ele começa a ficar irritado ao notar que Neptune é um cara bonito e popular, mas quer saber o que eles querem dele. Neptune expressa seu desejo de competir em queda de braço com Ryota para avaliar seu poder pessoalmente, pois ouviu falar sobre sua demonstração de força quando deu um tapa no problema anterior. Neptune coloca as mãos na mesa, pronto para começar. Essa confiança só irrita Ryota ainda mais, pois o cara é bonito e popular, algo que é evidente pelas garotas bonitas que o rodeiam. Ryota aceita o desafio, e os dois trancam os braços e começam. Ryota imediatamente percebe a força monstruosa de Neptune. Após uma breve luta, Ryota sai vitorioso, deixando todos chocados. Quando a multidão chama o nome de Neptune, isso lhe traz uma lembrança, e ele se lembra de Erza lhe dizendo que eles são a organização mais poderosa do reino. Ele pede mais uma rodada, mas Ryota recusa, já que a atividade está começando a atrair uma multidão. Neptune finge se levantar e lançar um soco surpresa, que Ryota contra-ataca com um soco próprio, mandando o trio voando. Neptune se levanta e convida Ryota para se juntar à sua família. Todos ficam chocados ao vê-lo sendo recrutado pelo grupo. Naquela noite, ele conta a história para Emily e revela que recusou a oferta. Isso surpreende Emily, mas ele explica que não tem interesse em fazer parte de nenhum grupo, ele só quer se divertir mais vivendo em sua mansão. Emily fica feliz em ouvir isso e orgulhosa de seu Yoda. Ela até o chama de herói. Eva interrompe para dizer a ele que é arrogante para um nível baixo, mas Ryota fica chocado ao vê-la por perto. No dia seguinte, ele caminha pelo Neonium com a cabeça ainda inflada por ter sido chamado de herói. Ele se depara com a princesa e seu grupo novamente nota algumas caixas empilhadas, perguntando o que são. O subordinado explica que são os produtos atrasados de sua empresa e se chamam Caixa de Pandora. Isso é demonstrado quando a princesa derrota um monstro, e seu subordinado abre a caixa para sugar os itens que caíram. Ela até exibe o rosto da pessoa que os encontrou. Eles a projetaram porque as pessoas não acreditavam que seu ar era cultivado pela princesa. Ele percebe que Ryota é um aventureiro, então lhe entrega algumas das caixas para usar e promover para outros aventureiros. Ele está hesitante em aceitar a oferta a princípio, mas então pensa em algo. Mais tarde, ele sai da masmorra animado porque pode usar as caixas para reunir sementes que ele pode trazer para fora. Com isso, ele pode criar strais, o que, por sua vez, permite que ele colha muitas balas de uma vez. Ele tenta isso com os zumbis e múmias e obtém 2 novos tipos de balas, permitindo-lhe usar tiros de fogo, mas o outro não é revelado. Emily se junta a ele, e ele sente um arrepio poderoso enquanto se prepara para abrir a última caixa. Ela o informa sobre uma tempestade mágica que está chegando, então ele volta para a troca para vender o que pegou durante o dia. Após seu último encontro com Urza, eles estão um pouco nervosos, mas relaxam depois de um tempo. Urza explica que as tempestades mágicas são um fenômeno natural muito raro. Quando ocorrem, ninguém pode usar magia, e algumas das maiores podem afetar a capacidade de usar magia dentro das masmorras. Aqui está chegando é uma dessas, então todos os que usam magia tiraram o dia de folga. Essa queda na atividade também afeta como as pessoas fazem compras, já que há menos itens disponíveis. A conversa deles é interrompida quando Rage entra aos berros pedindo ajuda, sua parceira Rosa está presa na masmorra de Silicon. Todos ficam chocados, mas Ryota está confuso com a reação de todos. Urza revela que é uma das masmorras destinadas apenas a usuários de magia. Todos ficam perplexos com o motivo de eles terem saído, já que todos os usuários de magia tiraram o dia de folga. Os outros aventureiros se afastam dele quando ele implora por ajuda. Erza especula que eles não sabiam, já que o duo é novo na cidade. Neptune intervém achando a situação trágica e tenta recrutar Ryota, mas é rejeitado novamente. Até mesmo Neptune está relutante em ajudar Rage, porque os monstros dentro da masmorra são altamente resistentes a ataques físicos. Ryota decide ajudar quando se lembra de Emily chamando-o de herói. Ele corre para a masmorra e fica feliz que suas balas especiais funcionem apesar da tempestade. Ele fica sem balas especiais conforme avança pelos níveis, porque está tentando preservar seus itens com suas balas de gelo. Ele também encontra Rosa gravemente ferida no chão, enquanto Eve e Emily correm para a masmorra com a caixa de Ryota. Emily revela que ele a lembra de sua mãe e tem um flashback de quando era mais jovem. Ela seguia sua mãe nas masmorras. Sua mãe era uma aventureira poderosa que salvava pessoas e lhes dava palestras para aumentar suas chances de sobrevivência. Infelizmente, a mãe de Emily faleceu, sucumbindo aos ferimentos depois de derrotar um dragão Istrai. No final, ela estava feliz por todos terem conseguido escapar em segurança. Emily a carregou para fora da masmorra. O flashback termina quando eles encontram Ryota sendo perseguido por um enxame de monstros, porque suas balas normais não causam dano. Felizmente,
Finalmente, eles atraíram alguns Trais, que ele derrota para recarregar suas balas especiais. Eles se unem para derrotar o resto dos monstros e saem da masmorra, onde Reiji espera. Ele está feliz por vê-la resgatada, mas está preocupado com os ferimentos de sua parceira. Ryota o tranquiliza dizendo que ela ficará bem e atira a bala desconhecida nela, fazendo-a se curar. Ryota finalmente revela que era uma bala de cura. Reiji agradece a eles e sai com sua parceira, enquanto Ryota agradece a Eve e Emily pela ajuda. Eles decidem voltar para casa, onde Emily se oferece para cozinhar. Ela caminha esperando que sua mãe esteja assistindo sua vida feliz com orgulho. No dia seguinte, Ryota vai à troca para que Ursa avalie algumas melancias para ele. Ela comenta sobre como elas parecem boas e vai para os fundos para se preparar para a inspeção, quando é interrompida por Masi, a famosa gourmet, que se oferece para avaliar seus produtos. Eles cortam uma delas, e ela pega um pedaço para provar. Seu rosto se ilumina enquanto ela comenta sobre como a textura é refrescante e o sabor é doce. Seu entusiasmo contagia os outros, que lutam pelas fatias restantes. Ursa implora para que ele permita que eles vendam as melancias exclusivamente, e ele concorda. Ryota fica surpreso ao ver que as melancias são tão populares quanto os brotos de bambu, e a ideia de ter outra fonte de renda confiável o anima. Ursa confirma que as melancias caem no nível 5 da masmorra de Telulu, antes de perguntar se ele já obteve sua licença. Ela explica que a licença permite a um aventureiro explorar níveis mais perigosos das masmorras. Uma vez concedida, ele poderá usá-la em todas as masmorras do mundo. Isso é muito importante porque o perigo das masmorras aumenta a cada 5 níveis, então uma nova licença é necessária nos mesmos intervalos. Com isso em mente, ele estará se candidatando para uma que permitirá explorar dos níveis 6 a 10 sem problemas. Os comerciantes não têm permissão para comprar drops de quem os adquire nesses níveis sem uma licença. Ryota vê a lógica nisso, já que impede as pessoas de arriscarem suas vidas por drops valiosos. Ela recomenda que ele obtenha uma para facilitar as coisas para ele no futuro. Mais tarde, Ryota vai ao escritório de licenças com Emily. Eles são recebidos de forma rude pelo examinador, que pega uma melancia que foi deixada no nível 6 ou inferior da masmorra de Talula. Ele os leva para uma arena e explica que vai transformá-la em um Istrai. Ele passa, e um slime de aço surge dela. Emily explica que ele é tão duro que as lâminas são inúteis contra ele. Ryota investe com sua força de nível S, mas o slime apenas come seu soco. Ele muda de tática e o atinge primeiro com uma bala de fogo antes de resfriá-lo rapidamente com uma bala de gelo. O examinador fica impressionado com sua habilidade e aprovação Ryota. Ele diz que nunca ficou tão impressionado em seus 10 anos no trabalho. Pouco depois, Ryota recebe sua licença para se preparar melhor para o que está por vir. Ele implora a Emily para ajudá-lo a conseguir algo. Alguns dias depois, o duo vai para o deserto e é revelado que Ryota queria 1,5 milhão de pilos porque estava interessado em comprar algum atum. Eles colocam o atum no chão e esperam que ele se transforme em um Istrai, que acaba sendo o mesmo tipo de gorila que atacou a cidade. Ryota assegura a ela que tudo ficará bem. Ele o atinge primeiro com uma bala congelante para imobilizá-lo e o encerra a queima-roupa. Emily comenta sobre seu progresso, porque desta vez ele o derrotou com facilidade, ao contrário da primeira vez. Como ele suspeitava, o gorila derrotado solta outra arma e algumas balas normais. Com isso, ele pode usar 2 armas agora, o que facilitará muito a criação de combos com balas especiais. Emily percebe o quão poderoso ele é agora. Usando 2 armas, ela tem uma expressão de preocupação no rosto porque ele tem outro. Ela só espera que Ryota não se torne malvado. Ele percebe a preocupação dela e promete a ela que sempre será pacífico enquanto ela estiver por perto. Mais tarde, ele testa sua nova pistola e colhe um número decente de brotos de feijão. Ursa informa que o golpe dela foi solicitado pelo grupo Adelbert. Eles querem que ela aumente o preço do arroz, senão não vão vender para ela, e é o único lugar onde o arroz pode ser cultivado na área. Ryota vai lá para ver o que pode fazer. Ele fica chocado ao encontrar Netuno lá, pois foi solicitado que ele cuidasse do assunto, já que não é a primeira vez que eles fazem isso. Ryota implora a Netuno para permitir que ele resolva a situação. Ele o subjuga disparando uma bala dupla que se funde para criar uma bala adormecedora. Netuno fica impressionado. Ryota revela que inúmeras combinações podem ser feitas com os diferentes tipos de balas. Por exemplo, uma bala de fogo e uma bala de gelo se transformam em uma bala apagadora. Ele descobriu isso com Emily da última vez que caçaram juntos. Os arruaceiros são detidos, e mais tarde, Clint, o chefe do calabouço da cidade, chama Ryota para uma reunião. Dada sua recente performance, ele quer contar com a ajuda dele em uma batalha por um novo calabouço contra a cidade vizinha de Hetero. O chefe do calabouço revela que todos os calabouços a leste da cidade têm gotas de carne, e Hetero está em uma dessas áreas. No entanto, um novo calabouço foi encontrado a meio caminho entre Hetero e Sacro. Todos ficam surpresos ao saber que as gotas são metade de vegetais e metade de carne. É importante que eles reivindiquem isso, pois a propriedade dos calabouços faz uma enorme diferença na economia da cidade. Para resolver isso, eles decidiram determinar a propriedade
variedade com base em quem obtém mais gotas raras. E como Ryota é conhecido por sua força e altas taxas de obtenção, ele não consegue pensar em uma ajuda melhor. Clint diz a ele que ele será compensado independentemente do resultado e, se ganharem, os impostos de Ryota serão perdoados para sempre. Ryota volta e informa Emily. Então os dois decidem partir em sua jornada como uma equipe. Após um longo dia de viagem, eles montam um acampamento e Ryota fica impressionado com o acampamento que Emily preparou. Depois de comer uma excelente refeição, Emily sai para queimar o lixo, explicando que o lixo se transforma em monstros fortes, por isso há pessoas na cidade dedicadas a incendiá-los. Ryota está interessado em ver isso, então eles permitem que um apareça, e é um Frankenstein. Ele facilmente bloqueia os ataques de Emily e aguenta uma única bala de fogo de Ryota, mas quando o cara usa 2 balas de fogo, as chamas são intensas o suficiente para destruir o lixo. No dia seguinte, Ryota tenta a bala que conseguiram em uma lesma, e ela é uma bala rastreadora, adicionando outra arma perigosa ao seu arsenal. Finalmente, a dupla chega ao calabouço contestado, e há muito lixo porque há muitas pessoas tentando ganhá-lo para sua cidade. Eles percebem uma mulher queimando as chamas. Ryota cora um pouco porque a acha atraente, embora sua magia de fogo seja impressionante. Ryota percebe que ela está sendo sobrecarregada, pois ele teve os mesmos olhos em sua vida anterior. Ele vai verificar a mulher, que desmaia de exaustão em seus braços. Celeste recupera a consciência pouco depois e diz a eles que está bem. Ryota informa que ela precisa descansar. Sua exaustão é tão grave que ela nem consegue mais usar sua magia. No entanto, ela ainda está determinada a trabalhar porque não quer decepcionar todos. Ryota já viu esse caso com muita frequência. A pessoa fica tão sobrecarregada com a responsabilidade que sua saúde e os espíritos caem. Ele vai tão longe a ponto de incluir a morte como uma das consequências. Ryota coloca Celeste fora de seu sofrimento acertando-a com uma bala adormecedora. A mulher acorda depois de um bom descanso, surpresa com a mudança de cenário. Ela fica preocupada quando sai e, ao pôr do sol, ela se apressa até o depósito de lixo. Assim que Celeste chega, o lixo começa a se transformar em monstros, à medida que marcham em direção a ela. Ryota identifica suas operações e abre fogo contra eles. Acontece que eles abriram uma operação de produção de balas. Ryota se apressa para pegar as balas rastreadoras enquanto Emily gerencia o tráfego no depósito. Ela percebe que Celeste acordou e corre para informá-la de que deveria descansar mais. Ryota concorda e garante a ela que eles cuidarão do lixo. Enquanto isso, ele postula que talvez ela tenha acordado porque estava com fome. Então, eles terminam rapidamente o trabalho, e junto com Emily, preparam um banquete. Celeste fica impressionada com a mesa. Ryota diz a ela para não se preocupar com o lixo lá fora, pois eles mudaram para perto do local de coleta. Emily a incentiva a comer antes que esfrie, então Celeste toma um gole da sopa. Uma lágrima escorrega pelo seu rosto. Como uma pessoa desesperada em uma DM do Instagram, ela comenta o quão deliciosa está a comida. Isso traz lembranças para Ryota também, então ele fica um pouco emocionado. Emily percebe que ela e Ryota são parecidos, já que ambos se esforçam demais. Tudo aconteceu tão rápido que eles usam essa oportunidade para se apresentar oficialmente. Depois de terminarem de comer, Celeste revela que as gotas do calabouço são isentas de impostos até que a propriedade seja decidida. É por isso que há tantos aventureiros por perto. O lixo que estão produzindo é demais para uma pessoa lidar. A dupla se oferece para ajudá-la quando tiverem tempo, o que deixa Celeste muito agradecida. Ela adormece novamente, pois ainda está cansada. No dia seguinte, eles se encontram com ela e percebem que sua magia está muito mais poderosa. Emily comenta que ela parece mais revigorada também. Celeste revela que sua magia se recuperou a um nível maior do que o normal e agradece a eles. A dupla se preocupa que ela apenas volte ao seu estado anterior, então eles oferecem a ela para ficar com eles até o evento terminar. Embora ela se sinta um pouco tímida para aceitar, Emily torna a barraca tão confortável que é impossível resistir. Com isso resolvido, Ryota avisa ela que vai até a sede da Sacro para se inteirar da operação. Emily vai parar nas lojas para ver o que elas têm a oferecer. Eles chegam e ficam surpresos com o nível de comércio. A dupla para em uma joalheria e não consegue acreditar nos preços. Ryota descobre que Emily gosta de anéis, mas eles são muito caros para ela. Ele faz uma nota mental disso e vai encontrar Duke, o responsável pela operação de reivindicação do calabouço. Eles entram direto nos negócios. Duke mostra a ele o layout do calabouço. Tem 10 níveis e as gotas de vegetais estão nos andares ímpares, enquanto as carnes estão nos andares pares, criando uma divisão equilibrada. É por isso que o dono foi escolhido por meio desse processo. Ryota é informado sobre as táticas de como os aventureiros estão sendo pagos para encontrar e capturar as gotas raras dos andares com vegetais. Ryota é chamado para terminar o trabalho e colher as gotas raras. Ele fica feliz por seus talentos serem reconhecidos nesse mundo. A reunião deles é interrompida quando chega a notícia de que eles capturaram um monstro raro. Harvard e seus aventureiros de Hetero vêm para roubar o monstro. Se Ryota falhar, eles trouxeram Eugene, um aventureiro forte com
uma classificação de plano F. Se ele exterminar a criatura, nada será dropado, o que significaria menos gotas raras de plantas para sacro. Ryota dá seu primeiro tiro, mas o monstro se regenera. Eles sabem que o monstro tem um núcleo escondido. Se não for destruído, o monstro se regenera mais forte. O monstro se liberta e Eugene entra em ação para sabotar o drop. No entanto, Ryota acerta o monstro com uma bala rastreadora, o que eles não estavam esperando. Enquanto se recuperam, os aventureiros de Eteiro saem furiosos. Ele é recompensado por fazer um bom trabalho e pode ficar com o drop. Com esse dinheiro extra, ele compra o anel que Emily queria. Ela fica tão feliz que chora. No dia seguinte, ela percebe que suas estatísticas aumentaram em 1 ponto. Ryota confessa que descobriu que o vendedor tinha mais anéis, então permitiu que o que comprou se transformasse em um monstro para ver que tipo apareceria. Após derrotar o monstro, ele dropou um anel idêntico com seus aprimoramentos. Ela está animada para testá-lo. Eles avançam para o segundo nível, que é um nível de carne. Emily derrota um monstro árvore e fica surpresa que ele dropa um peito de frango. Ela fica feliz, pois é sua primeira dropa de carne. A mulher revela que sua taxa de dropa de animais é de classificação F, então isso é raro. O anel a impulsionou para classificação I, o que é significativo, porque alguns calabouços não permitem que alguém com classificação F entre. Eles até têm um apelido para eles, chamado ao final ou para o F. A conversa deles é interrompida quando a equipe de herreiro encontra um monstro raro em seu andar. Emily pensa rápido e tira o anel, voltando para a classificação F. Ela derrota o monstro antes dos aventureiros de herreiro, bloqueando a chance deles de conseguir uma dropa rara. Duke resolve isso e mais tarde, graças à dupla, ele revela o plano de Harvard de inundar os andares com vegetais com drops de plantas de classificação F. Ryota sugere que eles derrotem o máximo de monstros raros antes que isso aconteça. Eles executam a estratégia ao derrotar os monstros de diferentes andares. Dada a quantidade que venceram, Duke está confiante de que vão vencer, então ele deixa Ryota para relatar a sede. Ryota fica para trás para ganhar mais dinheiro quando é atacado por um Jean irritado, já que estão sem emprego agora. Eles atacam Ryota, mas ele os derrota sem suar. Eugene fica surpreso ao vê-lo curar o homem que acabou de atacá-lo. Ryota entende a frustração deles e informa que vai derrotá-los e curá-los quantas vezes for necessário para que descarreguem sua raiva. Ele nunca perderá porque tem alguém esperando por ele em casa. Eugene fica humilde com isso e sorri. Ryota volta para a barraca e recebe uma calorosa recepção e comida. Esse cara tem muita sorte. Ryota e Celeste ficam de boca aberta quando Emily serve a comida e sai correndo após informá-los que há mais e volta com bolo. Eles se perguntam como ela assou isso sobre a fogueira do acampamento, mas sua curiosidade atinge um nível diferente quando ela diz que também tem sorvete. A dupla aproveita o banquete. No dia seguinte Ryota sai para encontrar Celeste queimando lixo, pouco resíduo permanece, e ele fica surpreso ao vê-la usar um feitiço de alto nível para lidar com isso. Ele corre até ela quando ela desmaia novamente de exaustão e a acerta com uma bala curativa. Quando ela recupera sua energia, percebe que Ryota está perto dela, o que a deixa constrangida. Então, ela o empurra para longe e se dá um tapa para se acalmar antes de revelar que só pode usar o feitiço de fogo de nível 3. Alguns aventureiros interrompem e trazem seu lixo para ser queimado. Ryota decide ajudá-la a incinerá-los, já que não está tão ocupado. Ela agradece pela ajuda e depois de um tempo reclama que, não importa quanto eles queimem, parece não fazer diferença. Então Les comenta que a carga de trabalho do dia está normalmente intensa. Ela atribui isso ao aparecimento do mestre do calabouço. Emily explica que é o chefe de um calabouço e eles só aparecem a cada poucos meses. São monstros muito fortes e perigosos. Ninguém pode entrar no calabouço por causa disso. Então todos estão estressando e comendo demais, o que significa mais lixo. A situação a desanima. Então Emily tenta animá-la informando que uma equipe será criada em breve para derrotá-lo. Ela assegura que as coisas voltarão ao normal até o dia seguinte. Ryota incentiva a descansar um pouco enquanto ele lida com a carga de trabalho e sinaliza para Emily levá-la embora. Ele resolve o restante do trabalho, mas no dia seguinte o lixo se acumula novamente. Emily atualiza eles de que a equipe para se livrar do mestre do calabouço deve estar formada agora. Ryota os leva para lidar com o lixo enquanto ele vai obter mais informações. Celeste pergunta a Emily por que Ryota é tão legal com ela e ela revela que ele apenas gosta de ajudar pessoas necessitadas. É essa natureza que o tornou popular em sua cidade natal. Ryota chega à sede e fica surpreso ao ver Neptune. Duke o avisa que eles foram contratados para ajudar a lidar com o mestre do calabouço. No entanto, as duas cidades concordaram em colaborar para lidar com o mestre do calabouço. Se ele aparecesse, o grupo de Neptune vai de um lado, mas Eteiro não tentou formar sua equipe. Se o mestre do calabouço permanecer por tempo suficiente, a ecologia do calabouço muda, e se isso acontecer, a equipe terá que disputar o calabouço novamente. Ryota decide entrar sozinho, mas isso não é possível ao enfrentar um mestre do calabouço. Apenas um grupo de não menos de 3 aventureiros é permitido, com estatísticas classificadas como A ou
superiores. É assim que o chefe é perigoso. Ryota decide procurar aventureiros para formar um grupo, mas ninguém está interessado, pois vieram apenas pelos lucros alinhados com a isenção fiscal. Vemos Eugene reunindo seus camaradas para se responsabilizar pela queima do lixo. Isso libera Celeste. É revelado que ela é classificada como inteligente, e Emily e Ryota também atendem aos requisitos. Então, os três formam um grupo para enfrentar essa ameaça e entram no calabouço e não há monstros por perto, o que significa que não há dropas. Emily aponta que é por isso que eles devem derrotar o chefe o mais rápido possível. O chão começa a rachar na direção deles, então Ryota rapidamente pega sua equipe e escapa dos escombros. O mestre do calabouço aparece, parecendo que My Little Pony pegou uma dica do Zoro e se perdeu no anime errado. Emily e Ryota encontram o lendário Bicornil de frente enquanto ele avança em direção a eles. Ela entra em conflito com ele, mas a poderosa barreira ao redor dele a joga para trás. Ele tenta esmagá-la, mas Ryota intervém, permitindo que ela se recupere. No entanto, as balas não fazem nada contra ele. Celeste executa um poderoso ataque de fogo que dissipa a barreira, criando uma abertura para Emily acertar um golpe. Ryota segue com alguns tiros, mas o chefe ergue sua barreira rapidamente. Nesse meio tempo, a palavra chega à sede de que Ryota e sua equipe estão lutando contra o Bicornil. De volta ao interior da criatura, ela lança um feitiço que reduz suas estatísticas em 2 níveis. Emily ainda ataca, mas é jogada para trás novamente. Eles observam a HP de Ansel, que precisa de ajuda, parecendo que foi atingido pelo Vombo Combo. Emily fica com ela enquanto Ryota termina o trabalho. Ela se desculpa por ser mais inútil do que um saco de batatas, pensando em como ele atirou da escuridão. Essas emoções levam a um aumento momentâneo em seu poder, o que lhe permite lançar um ataque de fogo de momento único, que quebra a barreira. Emily joga seu martelo para Ryota, que usa para desferir o golpe final. Ele corre para Celeste, que recupera a consciência. Ela fica emocionada por ter sido útil. Ryota e Emily decidem dar a ela a dropa do Bicornil como recompensa por seu trabalho árduo. Os chifres do Bicornil permitem que ela use magia de nível 1 sem limitações. Eles voltam para informar Duke que derrotaram o mestre do calabouço. O cara fica pasmo e corre rapidamente para avisar aos superiores. As duas mulheres de Neptune parabenizam e agradecem Ryota por seu bom trabalho. Eles se perguntam onde está o líder deles, mas eles dão uma resposta vaga, sem saber que ele está em uma reunião com o líder do Hetero para repreendê-lo por fazer ele perder a chance de lutar contra Ryota. No dia seguinte, Celeste lança seu primeiro feitiço de nível 1 com a ajuda dos chifres e expressa sua gratidão a Ryota através de sua conversa. É revelado que a ecologia do calabouço não mudou, então por enquanto ele pertence a Sacro. Ryota pede a ela que vá com eles de volta a Sacro. Ela pergunta simultaneamente se pode ir com eles. Emily fica feliz por tê-la a bordo e todos ficam felizes ao ouvir que Ryota está formando oficialmente uma equipe para suas aventuras. Eles retornam a Sacro e, enquanto caminham pelas ruas, os residentes comentam sobre a beleza de Celeste. Urza encontra Ryota e sua equipe. A notícia de suas façanhas chegou à cidade. Ela fica um pouco intimidada pela aparência de Celeste e rapidamente informa Ryota que precisará de sua ajuda para o próximo festival da colheita. Antes de sair, Emily, Celeste e ele se reúnem para obter mais informações sobre o evento. Eles relatam de volta e explicam que o festival da colheita é realizado anualmente em Sacro. Itens raros são exibidos e permitidos a se transformar em Strays para serem derrotados por aventureiros, como parte do espetáculo. Enquanto os outros dois estavam reunindo informações, Ryota aumentou sua velocidade para a classificação S para o próximo nível, onde sua vitalidade aumentou. Atualmente, ele permite que as sementes se transformem em Strays e as derrota, obtendo uma bala de aprisionamento. Ryota pede a Celeste que mantenha em segredo que Strays podem dropar itens. Celeste fica corada ao perceber que Ryota confia nela o suficiente para revelar tal informação. A agitação na cidade chama a atenção deles, então eles correm de volta para descobrir que um Stray raro está causando tumulto. Celeste usa um feitiço de fogo e Emily segue com um golpe de martelo, mas sua arma fica torta. Ryota atinge o monstro no ar e o prende com sua nova bala antes de finalizá-lo com um disparo do vazio. Ele dropa uma bolsa, que Ryota pega, mas agora a atenção deles está na arma quebrada de Emily. Ryota promete que vão comprar uma nova no dia seguinte. Um ferreiro decide patrocinar um novo martelo para ela, já que será uma boa propaganda para eles. Ela concorda feliz e dá as especificações para sua nova arma. Mais tarde, Ryota diz à princesa em um calabouço de Ion para vender anéis em vez disso. Quando eles reclamam sobre o quão ruins estão as vendas com os anéis reais, eles saem e agradecem a ele pelo conselho. É revelado que as sementes são automaticamente coletadas e armazenadas em uma nova bolsa, pois essa é sua habilidade. Ele parte para o calabouço de Telula para conseguir algumas dropas, que ele vende depois na troca. Urza revela o favor que quer e dá a ele uma lista de dropas raras que gostaria que ele conseguisse a tempo para o festival. Ele fica mais do que feliz em ajudar e descobre que o dinheiro neste mundo também cai em calabouços. Ryota deixa uma dúvida que se transforma em um pássaro Stray. Ele o derruba
e revela uma poção que aumenta a taxa de dropa de plantas em 3 níveis por 10 minutos. Eve finalmente o alcança, pois está procurando o herói desde sua chegada. Ele sabe que ela quer suas cenouras, então a leva para o calabouço e captura algumas para eles. Ela revela que seu amor por cenouras veio de um garoto de outro mundo, cujas cenouras dropadas eram saborosas, mas essa pessoa voltou para o mundo dele sem deixar rastros. Ryota lhe dá a poção, que aumenta a sua taxa de dropa de plantas para A. Ela colhe suas cenouras e pede a Ryota para permitir que ela se junte ao grupo. Ele atende ao seu desejo e apresenta aos outros membros do grupo. Um dia, uma tempestade mágica varre Sacro, fazendo com que Celeste fique doente. Ryota sugere que se mudem para uma casa com a tecnologia mais recente para bloquear tempestades mágicas. Eles fazem compras e Ryota concorda em pagar o aluguel caro quando percebe que o lugar faz Celeste se sentir melhor. Eles rapidamente se instalam em sua nova casa e vão ao calabouço como um grupo para coletar alguns dos itens raros da lista. Com um trabalho em equipe sólido, eles têm sucesso. Erza paga a eles 3 milhões de quilos pela gota de lágrima do slime. O grupo comemora e sai quando Alice chega, e está procurando uma festa para se juntar. Enquanto isso, Ryota chega ao próximo nível do calabouço Yoniun, onde seus pontos de magia são nivelados após derrotar um esqueleto poderoso. Ele começa a pensar em aprender magia, e Celeste revela que a maioria das pessoas aprende magia ao subir de nível, mas como Ryota não pode fazer isso, ele compra uma fruta mágica por 3 milhões de moedas. Ela permite que quem a comer aprenda um feitiço de magia aleatório. Ryota deixa a fruta se transformar em um Stray e a derrota, transformando em uma fruta que lhe permite aprender 2 feitiços quando ingerida. Mais tarde, ele mostra ao seu grupo que aprendeu magia do vento de nível 1. Ele também ganhou um feitiço que permite aplicar sua taxa de dropa de classificação S a qualquer pessoa que derrote o monstro no qual ele lançou o encantamento. Isso significa que ele pode ajudar outros membros do grupo a subir de nível, ao mesmo tempo em que se beneficia de sua taxa de dropa de classificação S. Em outro dia, ele impede que Alice se junte à festa do velho que sobrecarrega seus subordinados. Ele a convida para se juntar à sua festa, o que ela aceita depois de ouvir o quão famosa é a família Roida. Seu nível máximo é 2, então eles vão para o Neonium para ajudá-la a alcançá-lo. É revelado que Alice nasceu em um calabouço, então ela consegue localizar os monstros. Após derrotar os monstros capturados por Rihanna, eles descobrem que Alice pode transformar alguns dos inimigos derrotados em seus familiares. Ela captura um esqueleto que ela chama de Bones e um slime que ela chama de Jiggly. Mais tarde, ele apresenta ao grupo, e todos concordam em aceitá-la. Celeste está encantada com os familiares dela, mas eles a temem. Alguns dias se passam, e finalmente chega o dia do festival. Ryota e Emily vão, já que todos os outros estão ocupados. Enquanto olham ao redor, Alice se junta a eles e informa sobre uma loja que permite ganhar pontos de experiência ao derrotar os Trays dentro das caixas vendidas. Eles tentam ajudar Emily a subir de nível, e Ryota lança seu feitiço de taxa de dropa na criatura antes que ela a derrote. A criatura dropa uma bala conhecida como bala de fortalecimento, que aumenta o poder das armas. Ryota fica impressionado com isso e sabe que vai ganhar muito vendendo para a América. Então ele sugere que eles comprem mais caixas. Um Stray escapa de sua gaiola, o que faz todos entrarem em pânico. Justo quando está prestes a atacar uma menina pequena, Ryota o derrota. Cada vez que o derrotam, ele cresce com a ajuda da família Neptune. Celeste e Eve se juntam a eles após a batalha. Eles comem e veem o resto dos pontos turísticos até que Ryota se une a Celeste para entrar na arena e competir. A dupla acaba vencendo e recebe fogos de artifício como recompensa, o que é raro neste mundo. Naquela noite, eles os acendem. Alice entra em transe e começa a andar até que Ryota a traz de volta à realidade. Ela revela que alguém a chamava na direção do calabouço Neonium. No dia seguinte, o herói é convocado por Clint, o chefe do calabouço de Sacro. Durante a reunião, é revelado que as dropas pararam em todos os calabouços, os preços das coisas estão subindo e Ryota promete ajudar a resolver o problema. Ele percebe que é um problema causado pelo mestre do calabouço Neonium. Quando ele descobre que ainda recebe dropas ao derrotar os monstros, Ryota corre rapidamente para enfrentar o mestre e fica surpreso ao descobrir que suas armas não funcionam nela. Ela o derruba rapidamente com um chute e espera que ele se recupere com um sorriso de recepcionista. Ele tenta atacar novamente, mas as balas passam pelo chefe, permitindo que ela contra-ataque. À medida que ele recupera a compostura, ele percebe que parte do corpo do mestre do calabouço se torna física quando ela ataca. Isso é comprovado quando uma bala de homem a atinge. Ele usa essa tática para tirar uma das mãos e pernas do chefe na tentativa de enfraquecê-la significativamente. Dessa forma, ele consegue diminuir bastante o poder do mestre do calabouço e com velocidade, permitindo-lhe derrotar o chefe. Ele desaba devido aos danos pesados. Ele é acordado por Emily, que carrega uma bala de recuperação e a entrega para que ele use em si mesmo. Ela chora enquanto o adverte para não se esforçar tanto. Ela informa ele que sua vitória sobre o mestre do calabouço devolveu o calabouço ao normal.
normal. Ele quer manter essa conquista em segredo. Ryota pega o anel deixado pelo chefe. Antes de partirem, são encontrados pelo restante do grupo, que fica aliviado ao vê-lo em segurança. No dia seguinte, ele vai para o nível inferior do calabouço de Neonin para testar a habilidade do anel. Se a descrição for verdadeira, será muito poderoso. Ele derrota alguns inimigos e eles se transformam em cristais. Ele encontra a princesa, que reclama que, apesar de estar no nível 90, suas habilidades não estão melhorando. Eles saem e ele dá a ela alguns dos cristais, o que aumenta seu nível. O anel transforma qualquer experiência que Ryota ganhe após maximizar suas habilidades em cristais, que ele pode dar aos outros para que aumentem seu nível. Acontece que a princesa é uma fluorescente tardia ou quando se trata de habilidades, suas habilidades só começam a melhorar drasticamente quando atinge seu nível máximo. Ouvir isso os deixa felizes. Ele usa o anel para aumentar o nível do restante do seu grupo. Eles vão ao escritório de licenças, onde Emily e Celeste obtêm sua licença para explorar os níveis mais desafiadores. Com isso, Ryota sugere que eles trabalhem e juntem dinheiro. Eles conseguem o suficiente para comprar cartas mágicas para todos. Eles as conectam a uma sala em sua casa, onde a entrega chega. Urza é contratado para avaliá-las na sala e, com tudo resolvido, eles fazem uma festa para comemorar. Todos vêm e se divertem. Ryota está apenas feliz por ter sido enviado para este mundo. Eu sou Majin e assim encerramos o vídeo. Deixe o like e se inscreva-se no canal. Até a próxima, galera.